E aí, tudo bem, né? Professor Fabiano Pereira, mais uma vez por aqui, para o nosso curso Direito Administrativo Exemplificado. É aquele momento em que você para assistir a uma aula que vai te transmitir todo o conhecimento que você precisa para chegar na hora da prova e gabaritar todas as questões de direito administrativo. E se por acaso você ainda não é inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se aí agora, tá? Isso é muito importante para mim. Essa vai ser a sua retribuição. Como essas videoaulas são 100% gratuitas não, entre aspas, né? Você tem que chegar aqui, curtir, você tem que chegar aqui, se inscrever no canal. E terceira obrigação é compartilhar com seus amigos lá nas redes sociais, seus grupos de WhatsApp. Porque quanto mais pessoas se inscreverem aqui no canal, divulgarem o canal, mais cursos de qualidade e de forma 100% gratuitas serão disponibilizados aqui para você. Combinado? E ó, aqui embaixo na descrição do vídeo eu deixei um link para você clicar e fazer o download da aula demonstrativa. Essa aula demonstrativa é sobre poderes administrativos, então clique aqui, faça o download da aula demonstrativa, que é 100% gratuito esse download, que é o material impresso, material em PDF, tá bom? E se você quiser se tornar um dos nossos alunos lá no curso inscrito, se você quiser ter acesso a mais de 5.000 questões comentadas, mapas mentais, resumos, enfim, é um curso completaço, também é só clicar aqui que eu te espero lá dentro. Combinado? Hoje nós vamos falar sobre poderes administrativos. Na verdade, nós vamos começar a falar sobre poderes administrativos. Esse assunto que é muito explorado em prova e um assunto que você vai precisar para entender com muito mais clareza outros assuntos que você vai estudar lá na frente. Então, anote tudo que eu vou colocar aqui. Pega o seu caderninho de resumos, porque você precisa ter uma clareza muito grande de tudo que eu vou explicar a partir de agora. Quando nós falamos em poderes administrativos, nós estamos nos referindo a poderes mesmo, a algo que é dado pela lei àquela pessoa que é aprovada em um concurso público. É poderes? É mais ou menos por aí. Então veja só, vamos supor que eu, Fabiano, nunca tivesse passado num concurso público na vida. Hoje eu ocupo o cargo de analista da Justiça Eleitoral. Mas vamos supor que eu nunca tivesse passado num concurso público na vida. Aí nós estamos num período de eleição, eu estou andando pela rua, eu sou analista, estou andando pela rua, e aí eu vejo uma propaganda eleitoral irregular. Eu chego e falo, ô cidadão, essa propaganda eleitoral sua está irregular. Me dá aqui que eu vou levar isso aqui e vou entregar lá na Justiça Eleitoral. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o cara vai tirar uma peixeira desse e vai falar, pode vir pegar. Vem pegar se você for homem. Vem cá, pega essa propaganda se você for homem. Por quê? Gente, porque eu sou um particular como ele. Nunca fiz um concurso público na vida, nunca passei num concurso público. Então assim, eu e essa pessoa, que é um candidato a vereador, estamos no mesmo patamar. Então, quando eu falo, você está fazendo algo irregular aí, na hora, ele já se rebela contra a minha pessoa. Como é que é? Quem é você para falar isso, etc. Tá vendo? Quem é você para falar isso? E o cara vai partir para agressão. É como se fosse uma briga de trânsito. Às vezes o cara te fecha, na hora você e sai xingando com o teu nome. É assim que funciona. Então, essa situação, o cara não vai permitir que eu pegue a propaganda eleitoral dele, mesmo que ele saiba que é ilegal agir daquela maneira, ele não vai permitir que eu pegue e ele entregue lá na Justiça Eleitoral. Agora, eu, Fabiano, fui aprovado num concurso público. Hoje eu exerço o cargo de analista da Justiça Eleitoral. Então, quando eu assinei o meu termo de posse e entrei em exercício, a lei me atribuiu uma série de prerrogativas especiais, uma série de poderes para que eu pudesse realmente exercer o meu cargo de uma forma plena, fazer valer o interesse público. Então foi isso que aconteceu. Aí a situação já passa a ser diferente. Porque aí eu simplesmente pego esses poderes que a lei me concedeu e coloco num crachá. Eu vou lá e penduro o crachá aqui da Justiça Eleitoral. E aí eu saio para a rua para fazer uma fiscalização. Se eu chegar na rua e ver, opa, propaganda eleitoral irregular, meu amigo, vou buscar, viu? Aquele mesmo carinha que na última eleição, lembra? O cara que ele me deram uma porrada quando eu falei que ia tirar aquilo lá, agora eu passei no concurso. Eu com um crachazinho pendurado, vou pegar isso aqui, viu? Não, sim senhor, desculpa aí qualquer coisa, viu? Eu não vou fazer isso mais não, ô meu Deus, eu falei para não fazer isso, o pessoal fez. Não fui eu não, meu doutor, mas eu vou me preparar para não fazer isso mais. Tá vendo? É desse jeito.
Por quê? Porque os poderes estão materializados onde? Aqui nesse crachá. Então são vários os poderes que eu recebo pela lei para poder exercer as minhas funções. Aí vem poder discricionário, aí vem o poder hierárquico. Por exemplo, quando eu falo de poder hierárquico, se eu sou chefe, eu posso dar ordens para os meus subordinados. Aí vem o poder de polícia. Nesse caso, quando eu vou lá, apreendo aquela propaganda eleitoral irregular, coloco debaixo do braço e levo para o cartório, eu estou exercendo o poder de polícia. Poder de polícia administrativo. Vamos ver depois com mais calma. É assim que funciona. Então, quando a gente estuda poderes administrativos, nós estamos estudando esses poderes que nos são dados pela lei, nós, né, servidores, recebemos da lei para a gente poder exercer as nossas funções. Agora, cuidado quando for responder as questões de prova. Por quê? Algumas bancas costumam dizer assim, os poderes que são outorgados pela lei são uma mera faculdade para o agente público. O que quer dizer isso? Quando a lei outorga o poder de polícia para o agente público, de chegar lá e recolher aquela placa que está irregular, aquele outdoor, aquele cavalete, o agente público faz isso se ele quiser. É uma mera faculdade que a lei dá para ele. Ó, agente público, você faz se você quiser, viu? Não é faz se quiser, não. Se a lei me deu esse poder como servidor da Justiça Eleitoral, se eu estiver passando pela rua e eu constatar uma propaganda eleitoral irregular, eu sou obrigado a agir. Então, como base nesse poder que eu recebi da lei, eu tenho o dever de agir. Por isso é que em algumas questões de prova, você vai encontrar essa expressão aqui, ó. Poder, dever. Poder, dever. O que significa esse poder, dever de atuação? Bem, quando eu falo em poder, dever de atuação, significa dizer que quando eu me deparar com uma situação irregular, eu não vou ter escolha. Eu vou ter que agir, cara. Eu não tenho escolha. É a mesma situação, gente, de um policial, né? O policial tá aqui andando pela rua, aí de repente vem alguém gritando, cuidado, ladrão, me roubou! Por favor, socorro! Cara, o policial não pode chegar. Não é comigo mesmo. O cara não pode. Ele tem o dever de agir. A lei deu ao policial uma série de poderes. E ele tem o dever de agir quando aquilo acontecer. Vai exercer o poder dele. É como o tio do Homem-Aranha sempre dizia, né? Com os poderes vem grandes responsabilidades. É isso mesmo. Cara, ser super-herói, cara, é muito massa, né, velho? Então, ser super-herói é algo, assim, maravilhoso, né? Ser o Thor, o Homem-Aranha, o Homem de Ferro. Pensou o Capitão América. Só que é o seguinte também, né? O cara tá dormindo. Ah, o mundo tá acabando. Ele tem o dever de ir lá salvar o mundo. É mais ou menos aqui, né? Nós temos o poder, dever de agir quando nos depararmos com alguma situação que exige aquela atuação. Não temos escolha. Vamos ter que agir. Consegue compreender? Então esse é o poder, dever. Tá certo? É isso que eu acabei de te explicar. Agora veja só. O agente público, ele tem, além desse poder, dever que eu acabei de explicar, uma série de deveres. Claro, a lei chega para ele e fala assim, olha, você vai receber uma série de poderes para poder exercer as suas atribuições, as funções do seu cargo público e fazer prevalecer o interesse público, a ordem e por aí vai. Beleza? Só que além disso, você também vai ter uma série de obrigações. Você vai ter uma série de deveres. É claro. O cara vai ter essa de boinha lá, eu tô cheio de poder, agora eu vou poder fazer isso, fazer aquilo. Não. Você tem deveres também. Você tem uma série de obrigações como servidor público. E aí, eu quero que você anote, você vou bem devagarzinho, você sabe que você pode acelerar as aulas, né? Então eu vou bem devagarzinho para fazer os esqueminhas aqui, para você ter aí no seu esqueminho, no seu caderno, aí no seu resumo, para ficar bem bonitinho, tá? Agora nossa aqui é bem frufru. Aqui tem que estar bem bonitinho, ó. Vou colocar aqui para você, ó. Deveres. Esses aqui são os principais deveres do agente público. Aí você anota aí, ó. Deveres. Primeiro, o agente público, ele tem o dever de obediência. Dever de obediência. O que é esse dever de obediência? Ó, significa dizer que o agente público, se ele é subordinado a alguém, ele tem o dever de obediência. Se lhe é dada uma ordem legal, esse agente público é obrigado a cumprir aquela ordem. Isso é uma relação de hierarquia. Então nós temos aqui o dever de
obediência. Grave isso aí. Nós temos ainda um dever dos mais complexos, que é o dever de prestação de contas. Como assim, professor? Dever de prestação de contas. Tem muitos agentes públicos que manuseiam recursos públicos. Muitos e muitos e muitos. Eu mesmo, Fabiano. Nas eleições, eu recebo dinheiro público para distribuir para os mesários. Lá, na Justiça Eleitoral, cada mesário recebe R$30. Então, na eleição, vamos supor que nós tenhamos 200 mesários. Eu recebo R$30 por mesário. São 200 mesários, eu recebo R$6.000. O tribunal fala assim, Fabiano, tá aqui os R$6.000 para você pagar os mesários. Vamos supor que eu deixei de pagar por alguma razão 10 mesários. Eu posso empacotar no meu bolso os R$300? Não, filho. Tem que prestar contas, é dinheiro público. Eu vou ter que dizer para o tribunal, estou te devolvendo R$300, são 10 que não receberam. Esse aqui não recebeu por isso, aquele não recebeu por aquilo, etc. E aí, vamos supor que por acaso eu pague 2 vezes por mesmo mesário. O dinheiro foi, sei lá, amarrou um dinheiro no outro e colou, eu paguei 60, quando deveria pagar 30. E o mesário não falou nada. No final das contas, eu vi que estava faltando R$30. Por quê? Sei lá, cara. Estou com um negativo de R$30. E aí? Eu vou ter que tirar do meu bolso. Eu não posso chegar para o tribunal. Ô, tribunal, desculpa aí, cara. Eu paguei um cara 2 vezes, eu não sei quem é. Então você me dá mais 30 aí. Mais 30? Tira do seu bolso e paga. É desse jeito. Dinheiro público. Eu não posso cochilar com dinheiro público. Então eu tenho que prestar contas dos recursos públicos que eu gerencio. Você vai estudar isso lá na parte de controle da administração pública. Você estuda isso quando você lê lá naquela parte da Constituição que fala do Tribunal de Contas, né? Tribunal de Contas que vai analisar, julgar as contas dos gestores públicos. Então não tem escapatória não. A gente tem que prestar conta sim do recurso público, tá? Lealdade. Isso aqui é muito importante, ó. O que significa esse dever de lealdade? Cuidado, tá? Nós, servidores públicos, devemos ser leais. Nós devemos ser leais não aos nossos superiores. Nós devemos ser leais àqueles que estão dentro da hierarquia administrativa exercendo funções de acordo com a lei. E mais do que isso, nós temos que ser leais aos órgãos que nós servirmos, às instituições que nós atuarmos. Então, se eu sou servidor da Justiça Eleitoral hoje, eu tenho que ser leal à Justiça Eleitoral como um todo, ser leal à União, que está acima da Justiça Eleitoral ainda, que é, entre aspas, bem grande, né? O governo federal, tá certo? Que é, inclusive, quem paga o meu din-din no final do mês. Então, eu tenho que ser leais aos projetos que eles estabelecerem. Não é ao meu chefe, porque às vezes o meu chefe está executando atividade de forma incorreta. Muitas das vezes até contrária à lei. Então, não tenho que ser leal ao meu chefe, não. Eu tenho que ser leal ao órgão que eu trabalho, nesse caso, Tribunal Regional Eleitoral. Isso é lealdade institucional. Temos ainda o dever de eficiência. Dever de eficiência. O que significa esse dever de eficiência? No exercício das minhas funções, eu tenho que agir com eficiência. Ou seja, eu tenho que ter bom rendimento, eu tenho que ser pontual no exercício das minhas funções, tenho que chegar no horário, sair no horário certo, tenho que trabalhar todos os dias de acordo com o planejamento do órgão, eu tenho que ter uma meta e cumprir essa meta. Tudo isso é consequência da eficiência. Tanto é que mesmo hoje, depois de 10 anos de serviço público, eu, Fabiano, continuo sendo avaliado. Se por acaso a administração pública chegar à conclusão de que eu não sou produtivo, de que eu não cumpro as metas estabelecidas para o exercício do meu cargo, eu posso, inclusive, ser exonerado. Eu posso, inclusive, perder meu cargo público por falta de eficiência. É assim que funciona. Então, esse é um dos deveres que o servidor público precisa cumprir no dia a dia. E temos ainda o dever de probidade. Estou colocando aqui os principais, tá? Temos ainda o dever de probidade. O que significa esse dever de probidade? Olha só. Cuidado, porque ser probo, agir com probidade, significa agir com honestidade, significa agir com ética, significa respeitar a legislação hoje que se impõe para o exercício das minhas funções. Isso é agir com probidade.
Cuidado, e a gente vai ver isso depois com mais calma, porque probidade não é uma expressão sinônima de moralidade. Não é. Moralidade é uma coisa, probidade é outra. Para responder as questões de prova hoje, a gente entende que moralidade é uma expressão mais ampla. E a probidade está aqui, ó. A moralidade é mais ampla do que probidade. A gente vai ver isso depois com mais calma, tá bom? No curso em PDF, no curso escrito, download, o link está aqui embaixo para você fazer o download, eu coloquei inclusive uma questão de prova muito importante para você não cair em pegadinha. Porque quando as bancas fazem pegadinha com isso, é um Deus nos acuda. O índice de erro é muito grande. Então vai lá, faz o download, analisa a questão para você entender como não cair em pegadinha diferenciando moralidade de probidade. Tá bom? Cuidado com isso aí, tá? Então esses são os principais deveres que se impõem ao agente público no exercício das suas funções. Só que nós vamos um pouquinho mais além. Agora que você já conhece quais são os deveres do agente público, nós vamos falar um pouquinho sobre os poderes. Só que antes de eu explicar poder por poder, eu vou te explicar, basicamente, que o agente público, em vários momentos, ele acaba recebendo um poder para o exercício de suas funções, mas, em algumas situações específicas, ele simplesmente esquece que o poder dele tem que ser exercido de acordo com a lei. Aí, de vez em quando, ele acaba chegando e dizendo: "Você sabe com quem que você está falando, meu jovem?" Se ele fala: "Você sabe com quem que você está falando?" Ixi, lá vem chumbo. Já não está sabendo mais exercer o poder dele de acordo com a lei. Ele já está querendo extrapolar o poder dele, já está querendo usar o poder dele para proveito próprio, para defender os próprios interesses, aí a coisa já começa a complicar. Então, cuidado, porque esse é um dos assuntos que mais caem em prova. Que assunto é esse? É o chamado abuso de poder. Então, em vários momentos, o agente público, ele vai sim precisar exercer os poderes que ele recebe pela lei. É assim que funciona. Lembra lá dos super-heróis? Lembra do Thor, do Capitão América, do Wolverine? Deixa eu falar algum da DC também, para o pessoal não ficar chateado. Do Super-Homem, do Batman. Os caras não têm uma... Batman até que não, né? O Batman é meio que uma coisa meio atípica aí. Mas mesmo assim, né? Ele tem os poderes, ele não recebeu, não. Ele criou esses poderes, né? O Batman é meio diferente, né? Mas o Super-Homem, por exemplo. Então os caras são cheios de poderes. Só que às vezes, eles extrapolam esses poderes. A gente público é a mesma coisa. A lei concede ele uma série de poderes, só que de vez em quando a gente público acaba extrapolando esse poder. E quando a gente público extrapola o exercício dos poderes que ele recebeu pela lei, aí a conduta se transforma em ilegal. Aí ele passa de mocinho para vilão na história, porque aí a conduta passa a ser ilegal. E quando nós falamos de abuso de poder, a primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte, ó. Vou colocar aqui, ó. Abuso de poder é uma expressão genérica, tá? É uma expressão genérica. E dentro dessa expressão aqui, abuso de poder, nós vamos ter duas espécies. Nós vamos ter, deixa eu colocar de cor diferente aqui, ó. Nós vamos ter o excesso de poder e vamos ter o desvio de poder. Também é chamado de desvio de finalidade. Desvio de poder ou desvio de finalidade. Anota aí. Beleza. Agora, olha só. Quando é que acontece o excesso de poder? Deixa eu fazer o esqueminha aqui de novo. O excesso de poder acontece quando... Deixa eu colocar aqui uma setinha aqui, ó. O excesso de poder acontece quando o agente extrapola os limites da lei. Então, acontece quando o agente extrapola os limites da lei. E quando é que acontece o desvio de finalidade? O desvio de finalidade acontece quando os poderes são utilizados para satisfação
de interesses privados. Satisfação de interesses privados. Tá vendo? E detalhe, quando... Deixa eu ter que colocar de outra cor aqui, ó. Bem colorido, né? Olha, quando nós estamos diante do excesso de poder, ocorre um vício no elemento competência. Vício no elemento competência. Depois eu vou te explicar isso com mais calma. E aqui ocorre vício no elemento finalidade. Então vamos lá. Deixa eu explicar isso aqui com mais detalhes. Ó, então abuso de poder você já sabe o que é. Abuso de poder é quando o agente extrapola os limites da lei, ou então ele usa o poder dele para satisfazer o interesse dele e não da coletividade. Ele está se beneficiando diretamente com aquilo ali. Tá vendo? Está desviando o poder dele. Então vamos lá. O abuso de poder é isso. Aí tem duas espécies. O excesso de poder e o desvio de poder, que também é chamado de desvio de finalidade. Vamos pegar um exemplo aqui do excesso de poder. Fica muito claro você entender. Eu gosto muito desse exemplo que fica muito claro e transparente. O que é excesso de poder? Ó, a lei, às vezes estabelece que quando o agente público ele pratica alguma infração no dia a dia, e essa infração ela é punível com uma sanção de suspensão até 30 dias, então essa investigação todinha pode ser realizada por uma sindicância, tá bom? Sindicância é uma investigação administrativa muito mais simples, muito mais célere, muito mais rápida, tá certo? E aí, se a sindicância constatar que a infração a ser aplicada naquele caso ali é de até 30 dias de suspensão, por exemplo, a própria sindicância já pode sugerir a aplicação da sanção de suspensão até 30 dias, encaminhar para a autoridade competente meter a caneta e punir o servidor. Tá certo? Quando a sindicância percebe que aquela infração que o servidor cometeu é gravíssima, que seja inclusive a demissão, a sindicância por si só não pode fazer nada. Porque ela só pode sugerir a aplicação de uma penalidade de suspensão até 30 dias, por exemplo. Se for uma suspensão de 120 dias, depende muito do estatuto, né? Na Lei 8.112/90, suspensão é de no máximo 90. Mas isso varia de estatuto para estatuto, municipal, estadual. Vamos pegar a lei federal. Então, se a sindicância percebe que a suspensão é acima de 90 dias, ou então que enseja, acima de 30 dias, desculpa, ou então que enseja a demissão, aí a sindicância não pode fazer muita coisa, não. Ela não pode sequer aplicar sanção, ela não pode sequer nem encaminhar aquilo ali para a autoridade competente. Por quê? Porque ela só pode averiguar e investigar condutas que são puníveis com a suspensão. Então, se a sindicância no meio do caminho percebeu, nossa, isso é grave demais, isso vai ensejar inclusive a demissão. Então, se desfaz a sindicância e se cria uma comissão de processo administrativo disciplinar com todas as formalidades legais e por aí vai. Então, se é criada uma sindicância simples, breve e rápida, e essa sindicância vai lá e sugere a aplicação de demissão a um servidor, a sindicância está extrapolando os limites que foram estabelecidos pela lei para a própria atuação dela. Ela só pode investigar condutas que são puníveis com até a suspensão de 30 dias. Só um exemplo, tá? Até a suspensão de 30 dias. Então, nesse caso, a sindicância extrapolou os limites previstos na lei. Se por acaso ela falar assim, sugiro a aplicação da demissão. Não pode, você não pode sugerir a aplicação da demissão, não. Ô comissão, no seu caso aí, no máximo suspensão de 30 dias. Passou disso, vamos ter que instituir uma comissão de processo administrativo disciplinar para acompanhar isso com muito mais detalhes, porque o servidor pode perder o cargo dele, aí já é diferente. A mesma coisa acontece da seguinte maneira. Vamos supor que eu seja um auditor fiscal. Eu sou um auditor fiscal. E aí, a lei diz o seguinte, quando o auditor fiscal estiver fiscalizando e perceber
que o contribuinte está sonegando tributos, ele pode aplicar uma multa que vai de R$1.000 a R$100.000. Quem falou isso? A lei. Então a lei falou para ele o seguinte, ó, você pode aplicar uma multa que vai de R$1.000 a R$100.000. É o poder que a lei deu para ele, de R$1.000 a R$100.000. Tá certo? Só que aí, cara, aquele auditor ficou pé da vida porque a situação era muito grave, não sei o quê. O que o auditor fez? O auditor aplicou uma multa de R$1.000.000. Essa empresa, que é uma empresa muito grande, ela tem muito dinheiro no caixa, sonegou demais na vida, não quero nem saber. Vou aplicar uma multa de R$1.000.000 e ponto final. Gente, olha a burrice que esse servidor fez. Por quê? A lei é muito clara ao estabelecer o limite de atuação dele. A lei falou de 1.000 a 100.000. Esse é o poder que eu, lei, te dou. Aplicar uma multa de 1.000 a 100.000. Se ele aplica uma multa de 101.000, ele já extrapolou o limite da lei. Ele já cometeu um excesso de poder. O poder dele era de 1.000 a 100.000. 101.000 já extrapolou o poder dele. E olha que ele aplicou uma multa de 1 milhão. Então nem se fala. Olha o tanto que ele extrapolou o poder dele. Consegue entender? Olha o tanto que ele extrapolou o poder dele. Esse é o grande problema. Tá certo? Então esse é o excesso de poder. É quando a gente extrapola os limites, cara, que a lei fixou para ele. Ele não podia fazer aquilo. E ele fez assim mesmo. Então é excesso de poder. E aí, aquele que foi multado em 1 milhão, aquela empresa que foi multada em 1 milhão, a empresa pode entrar com ação judicial e falar assim, juiz, anula essa multa aí porque a multa é ilegal. E a multa é ilegal mesmo. Ela só podia aplicar até 100.000, aplicou até 1 milhão, ele era incompetente para aquilo. Por isso que a gente fala que nesse caso, o vício, a ilegalidade está onde? A ilegalidade está no elemento competência. Aquele agente público não era competente para aplicar essa multa. Não era competente. Aqui o vício está onde? Ó, na finalidade. Enquanto aqui é no elemento do administrativo chamado competência. A gente vai estudar isso um pouco mais para frente e com muito mais detalhes. Tá vendo aí? Então esse é o excesso de poder. E o desvio de poder, como é que funciona? E o desvio de poder, como é que funciona? Ó, antes de explicar o desvio de poder, deixa eu só te avisar o seguinte. Aqui embaixo eu deixei o link para você clicar, fazer o download da aula que está disponível para você gratuitamente, tá? A aula demonstrativa. E olha, lembre-se de que no nosso curso em PDF, a gente tem mais de 5.000 questões comentadas. Então, esse assunto, assim como todo assunto de administrativo, você precisa parar e resolver questões. Se você não resolve questões, você não consegue entender as várias formas de abordagem daquilo que eu estou falando. Então, nesse material escrito que eu deixei aqui embaixo para você, eu coloquei questões do CESP, da FCC, da FGV, da VUNESP, de várias bancas diferentes, para você entender. Porque tudo que eu estou falando, você bate o olho e fala, oh, mas tá fácil o que ele está falando. Eu entendi tudo que ele falou. Tudo bem. Mas aí quando você vai resolver questões, você fala, caramba, como é que as bancas cobram isso que ele falou de uma forma tão diferente, né? Por isso que eu coloquei as questões. É muito importante você ter essas questões em mãos. Detalhe, todas as 5.000 questões, quer dizer, mais de 5, né? São comentadas. Então você errou a questão, vai no comentário, vê por que você errou. Isso é essencial. Combinado? Então, aqui embaixo, clica lá e faz o download da aula que está disponível para você. Então, olha, desvio de finalidade é uma situação um pouquinho diferente. Por que é um pouquinho diferente? Porque é o seguinte, no desvio de finalidade, também chamado de desvio de poder, quando você bate o olho na conduta que é praticada por aquele agente, você até fala, cara, não estou vendo muita ilegalidade nisso não. É porque a conduta, aparentemente, ela é legal. Aparentemente, ela foi praticada em conformidade com a lei. Só se você parar para analisar com mais cuidado, você vai perceber que não é legal não. Violou-se a lei do mesmo jeito, só que de uma forma um pouquinho diferente. Então esse é o desvio de finalidade e o desvio de poder. Vou te dar um exemplo que mais cai em prova, tá bom? Gente, o presidente de uma fundação pública federal, por exemplo, ele tem o poder de remover servidores entre cidades diferentes ou até mesmo entre estados diferentes. Então, às vezes, você faz um concurso público para trabalhar na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais.
Foi nomeado, tomou posse, está lá trabalhando há 10 anos. Amanhã ou depois, o presidente da fundação pode editar um ato administrativo te removendo contra a sua vontade de Belo Horizonte para a cidade de Manaus. Pode fazer isso? Contra a sua vontade? Pode. É o que nós chamamos de remoção ex officio. Cara, não é comum de acontecer, tá, gente? Não é comum, mas pode acontecer. Já vi acontecendo várias vezes. Não é comum, mas pode acontecer. Então, o presidente daquela fundação, ele pode fazer isso, cara. E quando ele faz isso, ele remove um servidor de Belo Horizonte para Manaus, é porque em Belo Horizonte está sobrando servidores, em tese, e em Manaus está faltando. Então, vamos reorganizar essa força de trabalho dentro da fundação. Pô, tá sobrando em BH, manda para Manaus. É assim. Remoção ex officio. É para isso que serve. Só que às vezes, cara, nós temos 10 servidores em BH. Tem 3 sobrando. Aí o presidente da fundação, ele bate o olho e fala: Doquinha trabalha em BH, cara. Eu não acredito que Doquinha trabalha em BH. É até bom saber. Esse Doquinha, rapaz, pense numa miséria, pense num cara mala, pense no inimigo meu. É esse aí, ó. Se eu pudesse ter inimigo número 1, esse aí seria o inimigo número 1. Esse cara não bate de jeito nenhum. Aí o presidente pensou: agora é o momento de eu me vingar. Esse Doquinha trabalha há 20 anos em BH, né? Servidor estável. Eu, inclusive, sou presidente, mas eu sou cargo de confiança. Nem sou concursado. Vou remover Doquinha de Belo Horizonte lá para a cidade de Ponta Porã. Ponta Porã é Mato Grosso, né? Veio aquele cabeça na hora, acho que é Mato Grosso. Lá para Ponta Porã. Pronto. Acabou. Aí você fala, é o poder que ele tinha, né? Ele é presidente, ele pode fazer isso. É, poder até pode. Mas olha só, por que ele escolheu Doquinha e não escolheu Coxinha, Aristides, Clotilde? Por que ele escolheu eles? Escolheu logo Doquinha, coitadinho. Porque esse cara é meu inimigo, esse infeliz, essa miséria. Pronto, tá vendo? Ele fez aquilo para satisfazer o interesse pessoal, para satisfazer o interesse próprio. Aí não pode. Não pode, cara. Ele tinha que ter algum critério assim. Gente, olha, a gente tem que remover um servidor para Manaus. Tem alguém que quer ir para Manaus? 2 levantaram a mão. Eu quero, eu quero. Nenhum dos 2 era Doquinha, se ele tivesse perguntado antes, né? Nenhum dos 2 era Doquinha. Tá vendo? Não precisava remover alguém contra a vontade. Mas ele quis para prejudicar o cara. Isso é desvio de poder. Isso é desvio de finalidade. Não pode. Porque quem vê isso de fora e não acompanhou toda a história, né? Não sabe que ele é inimigo de Doquinha. Aí você fala, ué, a lei fala que ele pode, então ele removeu, ponto final. Eu sei. Mas a gente conhece a história todinha que eu te expliquei e você vê, podia ter removido o outro, removeu logo Doquinha porque era inimigo de Doquinha, né? E se ele fosse amigão de Doquinha, ele ia remover? Lógico que não. Não, vou deixar o meu irmão aqui do peito aqui trabalhando no Chiriqué, perto da família dele. Tá vendo sacanagem? É claro que nesse caso, então, Doquinha, se for alvo dessa remoção, ele pode entrar com uma ação judicial, explicando o juiz a situação, provando isso para o juiz, e o juiz, se for o caso, pode anular essa remoção ex officio que é feita para outra cidade, outra localidade, outro estado, até outro país, né? Dependendo do contexto. Tá bom? Porque os órgãos da União têm representações fora do Brasil também. Pode ser que, às vezes, o servidor está sendo removido até quando a vontade dele para fora do Brasil. Fechou? Então, essa é a diferença entre o desvio de poder e o excesso de poder. Ó. Desvio de poder e o excesso de poder. E olha, isso cai em prova, mas não é pouco não, viu? Cai em prova muito. Por isso que eu te peço, responda o máximo de questões que você puder, responda o máximo de questões, porque só respondendo questões é que você vai entender de uma vez por todas como é que isso vai cair na sua prova e, sem sombra de dúvidas, vai acertar todas as questões. Não vai errar uma questão sequer. E depois que você vê ali uns 4, 5 exemplos em questão, dificilmente você volta a errar. Pode ter certeza. Combinado? Bons estudos, sucesso para você e a gente se vê em breve, tá bom? Lembre-se de curtir o canal, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos lá nos seus grupos que você participa, que eles vão ficar muito felizes. E essa aula é extremamente importante. Combinado? Até mais, a gente se vê. Tchauzinho.